O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Ide a José, vós que sofreis, encontrareis consolação, com confiança, amor e fé. Ide a José, ide a José. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai em nós o fervor. É isso que nós queremos pedir a São José nessa celebração, que ele aumente em nós o fervor espiritual, que nós não deixemos que a nossa fé se esfrie por causa das provações do dia a dia. Prezado diácono Jarbas, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quem foi José? A Bíblia não fala muito desse homem, porém, quando fala, se refere de uma maneira toda especial. No evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelista Mateus diz que José era um homem justo. A palavra justo na Bíblia, ela tem um peso muito grande. Justo é sinônimo de bondoso. Justo é sinônimo de temente a Deus. José trazia em si todos esses atributos. Além disso, era um homem profundamente responsável. Era um homem que buscava, na sua simplicidade, no seu silêncio, fazer a vontade de Deus. É por um acaso que Deus o escolheu para ser o pai adotivo do seu filho aqui na terra. Escolheu para ser o esposo preclaro da bem-aventurada Virgem Maria. E escolheu para ser o protetor da Sagrada Família de Nazaré. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus escolhe alguém para uma missão, Ele capacita essa pessoa. Mas ao mesmo tempo que Ele escolhe, Deus, Ele nos dá a liberdade para a gente aceitar ou não a sua vontade, o seu convite. Assim como Maria, José também foi livre para aceitar os desígnios de Deus. Mas Deus, quando escolhe, Ele já sabe quem Ele está escolhendo. Ele já sabe que aquela pessoa que Ele escolheu vai aceitar, colaborar com o seu plano salvífico.
Então José, ele era carpinteiro e havia sido prometido em casamento, né, a Maria. Ou, ao contrário, Maria havia sido prometida em casamento a este carpinteiro. Enquanto estavam noivos, eis que o anjo Gabriel aparece à Virgem Santíssima, Nossa Senhora, a Maria de Nazaré, e lhe anuncia essa boa notícia de que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Messias. E vejam que Maria, antes de dizer sim, ela pergunta ao anjo: como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Então Maria, até então, não estava ainda casada com José, não estava morando com José. E aí então o anjo Gabriel disse: o Espírito Santo vai descer sobre ti, Maria, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que você vai gerar será chamado Filho de Deus. Diante dessa proposta de Deus, Maria disse sim. E José também disse sim. Mas o sim de José foi no contexto de muita provação, porque quando Maria procurou José para dizer a notícia de que ela estava grávida, José ficou confuso. Como, Maria, você está grávida? De quem é esse filho que você está nesse momento carregando no seu ventre? E vejam que naquela época, a mulher que aparecesse grávida antes do casamento, ela era considerada uma mulher adúltera e, portanto, tinha que ser publicamente apedrejada. Vocês vejam que situação Maria iria passar se não fosse São José. Então Deus, naquele momento, já escolheu José para ser o protetor, o guardião de Maria e do menino Jesus. Então José, mesmo sem compreender o que estava acontecendo com Maria, apesar de amá-la profundamente, ele não queria que Maria passasse por essa humilhação, não queria ver a sua noiva ser humilhada, ser apedrejada. Então o que ele fez? Ele tomou a decisão de deixar Maria secretamente, ou seja, tomou a decisão de fugir, levando a culpa para que Maria fosse poupada dessa humilhação. Antes de fazer isso, enquanto dormia, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu a Nossa Senhora, apareceu em sonho a José e disse: José, não temas em receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela vai dar à luz um filho. E você, José, olha, vai dar o nome a essa criança de Jesus. Você sabe o significado da palavra Jesus? Em hebraico, Yeshua, significa Deus salva o seu povo. Deus salva o seu povo dos seus pecados. E então, o evangelista Mateus, como nós acabamos de ouvir, narra que quando José acordou do sonho, fez conforme o anjo lhe havia mandado. Portanto, José era um homem obediente. E de onde vinha a sua obediência? Da sua fé. Então, fé exige de nós obediência. Então, mais uma virtude de São José. Além de ser um homem justo, um homem íntegro, além de ser um homem bom, um homem simples, humilde e trabalhador, José era um homem de fé. E esta fé de José foi traduzida por uma obediência. A mesma coisa de Abraão, como nós ouvimos na segunda leitura, né? Porque Abraão foi abençoado por Deus. Porque Abraão obedeceu a Deus. Ele não duvidou de Deus. Lembrem daquele momento, né, em que Deus chega para Abraão, lhe dá uma bênção, que é o filho da promessa, Isaac. O nome Isaac significa Deus riu. Enquanto que Isabel, ou Sara, riu de Deus quando Abraão lhe disse, os três anjos, né, representados, Santíssima Trindade, né, disse a Sara que ela ia ter um filho. Ela riu, ela não acreditou, então ela foi incrédula. É o contrário, quem tem fé obedece, quem não tem fé duvida. Você é uma pessoa que duvida de Deus ou você obedece a Deus? Então Sara duvidou, riu, achou graça, achou que o Deus estivesse brincando com ela. Pois bem, quando Isaac nasceu, quem riu de Sara foi Deus. Por isso o nome Isaac significa Deus riu da cara de Sara. Quantas e quantas vezes Deus ri também da gente, quando a gente não acredita nele. E mesmo sem a gente acreditar, ele faz um milagre para dizer: olha, eu sou teu Deus. É uma pena que você não acredita em mim, mas eu posso tudo, porque para mim nada é impossível.
Tem uma canção de uma cantora gospel, cuja letra diz assim, olha, o meu Deus é o Deus do impossível. E é verdade. Ele faz a estéril, mãe de muitos filhos. Foi ele quem abriu o mar vermelho e fez passar o povo de Israel pelo enxuto. E é esse mesmo Deus que continua a abrir os mares tenebrosos da nossa vida. Agora, para a gente ver o milagre de Deus, a gente precisa acreditar. Abraão viu o milagre porque acreditou. José viu o milagre, Nossa Senhora, porque eles acreditaram. Mesmo, sendo provados, mesmo na penumbra da fé. E então José, a exemplo de Abraão, obedece a Deus. E Deus, então, faz de José um grande homem. Faz dele o guardião do menino Deus. E José, olha, protegeu Nossa Senhora e Jesus com tanto amor, com tanto carinho, que ele estava disposto a dar a própria vida. Da mesma forma que Deus concedeu a José os seus maiores tesouros, Jesus e Maria, José acolheu no seu coração esses tesouros de Deus como se fossem seus tesouros. Olha que bonito. E aí então, José, mais uma vez, ele é testado. Ele é provado. Quando, já em Belém, o anjo Gabriel lhe aparece em sonho de novo e diz, José, mais uma vez Deus está pedindo a sua colaboração. Pegue a mãe e o menino recém-nascido e foge para o Egito, porque o tirano Herodes está querendo matá-lo. Quando José acordou, fez conforme o anjo lhe disse, pegou a mãe e o menino e fugiu para o Egito. Está vendo? Graças a São José, o menino Jesus não caiu nas mãos do tirano Herodes. Meus irmãos e minhas irmãs, o que a gente tem que aprender com São José? Quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida do exemplo deste homem, que apesar de não ser citado tanto na Bíblia, mas quando ele é citado, é de uma maneira especial. José recebeu de Deus uma missão. Qual foi a missão de São José? Cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, cuidar do seu filho, que Deus lhe deu, Jesus. Eu pergunto agora aos pais, vocês pais, receberam de Deus uma missão. Cuidar da família de vocês estão cuidando? Vocês maridos, estão realmente amando as suas esposas e os seus filhos como deveriam amar? Padre Zezinho compôs uma canção que todos nós conhecemos, aquela canção, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Ele diz assim, tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, que as mães fossem Maria, que os pais fossem José, e que os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. O mundo seria outro. Porque a família está em crise? Porque infelizmente, as mães não estão imitando Maria, os pais não estão imitando a José, e os filhos não estão parecendo nem um pouquinho com Jesus de Nazaré. É por isso que a família está em crise. Se você quiser que sua família seja abençoada, imite a Sagrada Família de Nazaré. Não imite a família da televisão, não, porque aquela família é uma tragédia. Dificilmente você vai ver numa novela uma família unida, uma família se amando. Você sempre vê uma família o quê? Infeliz, onde a mulher trai o marido trai o esposo, os filhos odeiam os pais não suportam os filhos, xingam os filhos. É esse tipo de família que Deus quer? Não! A família, a partir do momento que nosso Senhor se encarnou, que nasceu na família de Nazaré, a família humana se tornou uma família divina. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com esse projeto diabólico que está surgindo no mundo e no Brasil. Diabólico porque visa destruir a família. Não, nós temos que aceitar outros modelos de família. É errado. Eu abomino em nome de Jesus essas pessoas que aceitam famílias homossexuais. Não pode. A família que Deus quer
é a família que tem que ser reflexo da Sagrada Família. Homem é homem, mulher é mulher, filhos são filhos. Ah, padre, não existe meio termo, ou é ou não é. Nosso Senhor diz no Apocalipse, ou quente ou frio. Se for morno, eu regogito, eu vomito. O cristão que concordar com essa mentalidade diabólica está traindo nosso Senhor, está dizendo não ao projeto de Deus. E aquele que renunciar ao projeto de Deus vai pagar muito caro no juízo final, viu? Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos brincar com a nossa fé. Não vamos brincar de ser cristãos. A gente sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu me preocupo muito com essa juventude, viu? Me preocupo muito com as crianças que estão sendo bombardeadas por tantas ideologias, principalmente com essa ideologia de gênero. Façam apelo aos pais, pais conversem com seus filhos. Nossa Senhora e São José, eles conversavam com o menino Jesus. E o menino Jesus dialogava com seus pais. Por isso que é uma família que se amava. Eu pergunto, na sua casa diálogo? Na sua casa existe clima de oração, de respeito, de compreensão, de cooperação? Meu Deus, é triste. A gente vê que muitas famílias parecem um campo minado, onde o marido só vive brigando com a mulher, a esposa só vive brigando com o marido, os pais com os filhos e os filhos com os pais. Meu Deus, como é que essa família vai ser abençoada? Pergunto, essa família reza? Essa família busca Deus? Como é que essa família vai ser uma família abençoada? Meu irmão e irmã, se sua família não está bem, hoje é o dia para você dizer a São José, São José, me ajude a converter a mim primeiramente, que sou pai, a mim que sou mãe, a mim que sou filho, para que a minha família possa viver abençoada. Porque a bênção, minha gente, é fruto da presença de Deus no coração dos pais e dos filhos. Estou celebrando hoje a memória deste grande santo. Supliquemos a intercessão de São José para que ele interceda, para que as nossas famílias vivam em paz, para que as nossas famílias busquem, imitando a Sagrada Família de Nazaré, sejam famílias santas, famílias que possam realmente transmitir o amor de Deus para a sociedade. Gostaria de concluir com esta oração belíssima, em honra a São José. Glorioso São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, para ser sombra protetora de Maria, tua esposa, e sombra protetora de Jesus, que te chamou de Pai, e a qual tu entregaste totalmente tua vida pelo teu trabalho. Oração e silêncio. Nos ensine, ó nosso querido protetor, a sermos eficazes em todas as situações. Nos ensine, acima de tudo, a esperar na obscuridade e a sermos firmes na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem também a tua existência, porque foram momentos vivenciados em união com Maria e com seu amado Jesus, que são a expressão de tua dedicação sem limites, que teu exemplo de amor, doação e serviço paternal nos acompanhe em todos os momentos de nossas vidas. São José, ajudai-nos a florescer onde a vontade de Deus me colocou. Olha, São José, ajudai-me a florescer aonde a vontade de Deus nos colocou. Se Deus me colocou aqui em Salvador, é aqui que eu tenho que florescer, e não em Aracaju. Se Deus colocou você aqui nessa comunidade, é aqui que você tem que florescer, e não em outra comunidade. Se Deus colocou você nessa família que você tem dificuldade de amar, é nessa família que você tem que florescer, meu irmão. Que nós saibamos, São José, esperar com paciência e entregar-nos sem reservas à vontade de Deus, para que depois de cumprirmos nossa missão neste mundo, possamos, como tu, ó glorioso Santo, sermos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Que assim seja. Amém. São José, rogai por nós. Fiquemos